Bom dia, boa tarde ou boa noite para o meu oitavo ano. A gente vai continuar a matéria, vamos falar hoje sobre fontes de energia e a gente sempre começa fazendo uma pequena revisão. Antes, algumas orientações. Cada quadro é um conteúdo que tem que ser copiado no seu caderno. No final, a atividade proposta também vai ter que ser copiada no seu caderno, com o diferencial de que vocês vão poder enviar as respostas que vocês acham que estão corretas pelo formulário online, que é uma maneira que eu tenho de corrigir à distância, tá? O importante é que vocês tenham tudo isso no caderno para quando a gente retomar as aulas, a gente saber de onde parou. E caso a gente faça alguma avaliação à distância, vocês possam ter uma boa organização para estudar, tá certo? Então vamos começar. Vamos começar então relembrando o que vocês viram na última aula. Vocês viram que o Sol é a fonte de vida e de energia do nosso planeta. Ele é a fonte de vida porque sem a luz do Sol, os seres produtores ou autótrofos não seriam capazes de realizar a fotossíntese e produzir a glicose, que é a molécula orgânica que vai armazenar a energia que os seres vivos vão utilizar para se manterem vivos, tá? Além disso, o Sol vai influenciar na formação dos ventos, das chuvas, e tudo isso vai ser transformado em energia aqui no nosso planeta. Outra coisa que vocês aprenderam também na última aula é que a energia ela não pode ser criada ou destruída. Toda a energia que existe no universo ela não pode ser criada nem destruída pelos seres humanos, ela apenas pode ser transformada. E vocês viram que existem diferentes formas de energia, por isso a gente fala em transformação dela, né? A gente viu que existe a energia elétrica, a energia térmica, a energia luminosa, a energia cinética, e vocês viram em algumas circunstâncias em que elas se transformam umas nas outras. A energia ela nunca se perde, tá? Ela sempre se transforma. Bom, vamos começar então definindo o tema dessa aula. O que são fontes de energia? São recursos que produzem energia para o uso humano, tá? E existem dois tipos de fontes de energia: as fontes de energia renováveis e as não renováveis. Preste atenção que o nome já diz tudo sobre essas fontes de energia. Vamos diferenciar então as fontes de energia. Vocês viram no último quadro que elas podem ser renováveis ou não renováveis. E eu falei para vocês que é muito simples, é só prestar atenção no nome de cada uma delas. As fontes renováveis são aquelas que não se esgotam, tá? Que as quantidades delas sempre vão se renovar na natureza. Ou seja, elas sempre vão ser repostas. Exemplo, a energia do sol, gente, todo dia o sol vai nascer, tá? Água, vento, biomassa. Sobre a água, vocês geralmente ficam com dúvida porque a gente vive realmente uma necessidade de usar a água racionalmente. Mas a gente está falando da água para uso próprio, né, para consumo humano. A água, para fim de produção de energia, ela jamais vai se esgotar, tá certo? E as fontes não renováveis? São aquelas que se esgotam ou que as suas quantidades não são repostas em quantidade suficiente para a gente não se preocupar com o fato de que elas podem acabar, né? E aí a gente tem como exemplo o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, a energia nuclear. E aí, nessa aula, geralmente os alunos falam, mas o petróleo está sempre sendo produzido porque, né, a decomposição ao longo dos anos. Gente, são milhões de anos para você ter um petróleo de qualidade. Então, quando as reservas de petróleo se acabarem, né, nesse século, nem em alguns milhares de anos a gente vai ter um petróleo interessante para uso. Então, o petróleo, ele não é renovável, tá bom? É importante que vocês saibam que o petróleo ele não é só uma fonte de energia para os seres humanos. Ele também é utilizado para produzir diversos materiais que fazem parte do nosso dia a dia, como o plástico, os tubos de PVC, que substituíram aqueles encanamentos de ferro que enferrujavam ao longo do tempo. Algumas roupas, meias e sapatos também são feitas de origem no petróleo. Caneta, cola, durex, tintas, pincéis, colchão, algumas espumas que vão preencher os travesseiros. Todos esses materiais, eles são produzidos a partir do petróleo, tá? Então, além de produção de energia, o petróleo também é muito utilizado na produção de materiais. Vocês precisam saber também que a energia nuclear, apesar de ser muito temida e questionada com razão,
graças a seus contras, né, seus pontos negativos, caso ela saia do controle humano, também existem pontos positivos, né, ou seja, existem prós na energia nuclear. Graças a ela, a gente tem os aparelhos de raio-x, né, que são capazes de identificar doenças nos ossos, em alguns órgãos, a radioterapia, que é um tratamento para alguns tipos de câncer, que também utiliza radiação ionizante, né, a partir da energia nuclear. É importante, inclusive, que vocês vejam aqui esse símbolozinho, ó, que eu vou circular para vocês. Esse é o símbolo da radiação ionizante. É por isso que quando você vai tirar algum raio-x, fazer algum exame de imagem no hospital, você vê essa plaquinha, ó. Se tiver essa plaquinha, tem radiação ionizante que está relacionada à energia nuclear, tá certo? Aqui em cima, eu coloquei para vocês a imagem de um átomo, né? Imagem não, né? Um esquema, né? Um modelo de um átomo, tá? O núcleo, lembra que eu expliquei para vocês na aula passada sobre energia nuclear? E os elétrons aqui em volta, tá certo? Por isso que eu usei isso aqui nesse slide, nesse quadrinho para vocês. Então, além de permitir a produção dos raios-x, da radioterapia, a gente também tem o uso da radiação na indústria para esterilizar objetos. O que é esterilizar? É matar, acabar com micro-organismos que possam estar contaminando esse objeto. Isso também é feito na agricultura, né, para esterilizar os alimentos, e a gente fala que é a irradiação de alimentos. Caso vocês vejam alguma vez esse símbolozinho em alguma embalagem de alimento que vocês estejam comprando, vocês já vão saber que ele foi irradiado, ou seja, ele foi esterilizado através da radiação. E a gente também tem o uso, por exemplo, da radiação na arqueologia, né, que é utilizado para datar os objetos antigos que são achados, né, em alguma escavação, soterrado, enfim, você vai usar a radiação para saber a época mais ou menos a qual esse objeto ou esse pedaço de algum ser vivo, né, que já foi vivo um dia, pertence, tá certo? Vocês aprenderam o que são fontes de energia, viram que elas podem ser renováveis e não renováveis e viram também exemplo de cada uma delas. Mas, afinal de contas, quais são as fontes de energia elétrica que existem no Brasil? Basicamente, todas as que vocês viram nos quadros anteriores. A gente tem usinas termoelétricas, a gente tem usinas hidrelétricas, a gente tem usinas solares, a gente tem parques eólicos e a gente tem usinas nucleares, tá? Como é dividida essa disposição, né, de produção de energia? No Brasil, a maior parte da energia elétrica vem das hidrelétricas, né, das usinas que transformam a energia hidráulica, né, da água em energia elétrica. Então, mais de 65%, olha nesse gráfico aqui, ó, toda essa fatia, essas fatias aqui de pizza, né, fazendo essa borda toda aqui azul, proveniente das usinas hidrelétricas. Então, a maior fonte de energia elétrica no Brasil é a hidrelétrica, né? A gente tem também nuclear, gás natural, carvão, petróleo, solar e eólica, mas a maior parte da energia elétrica no Brasil vem da energia hidráulica, tá? Vem da água. No próximo quadro, vocês vão ver um vídeo que explica como essas energias elas são transformadas nas usinas, tá? É um vídeo da Eletropaulo, né, que hoje em dia é Enel, é a companhia concessionária que fornece energia para o estado de São Paulo. Então, não deixa de assistir que vocês vão entender como é que é o processo de transformação de energia nas usinas. A eletricidade é uma forma de energia que nós aprendemos a produzir em grandes quantidades há pouco mais de 100 anos nas usinas elétricas. Há vários tipos de usinas elétricas. Quase todo gerador elétrico é uma máquina que transforma a energia cinética, que é a energia do movimento, em energia elétrica. E dependendo daquilo que move o gerador, temos um tipo de usina elétrica. Por exemplo, nas usinas hidroelétricas, o gerador é movido por energia hidráulica. A água cai sobre a turbina, fazendo-la girar. Quando a turbina se movimenta, o gerador se movimenta também e transforma essa energia do movimento em energia elétrica. Quando não podemos aproveitar o curso dos rios ou construir uma represa para ter energia hidráulica suficiente, ou até mesmo quando há escassez de água,
podemos usar vapor a alta pressão para fazer o gerador se mover. E temos então as usinas termoelétricas. Para aquecer essa água, diferentes tipos de combustíveis podem ser usados: gás natural, carvão mineral, derivados de petróleo e biomassa, que podem ser lenha, bagaço de cana ou carvão vegetal. A água também pode ser aquecida com energia atômica, obtida pela fissão dos átomos de urânio. E daí temos as usinas termonucleares, como a usina de Angra dos Reis. Também produzimos eletricidade nas usinas eólicas, usando o vento para movimentar as pás e assim mover os geradores. A eletricidade pode ser produzida com geradores diferentes, que não transformam a energia cinética em energia elétrica. Isso acontece nas usinas fotovoltaicas, que transformam a radiação solar em energia elétrica. Atualmente, 16,2% da eletricidade do mundo é produzida em hidroelétricas. No Brasil, é muito mais do que isso. Em 2014, a hidroeletricidade representou 65,2% da energia produzida. Mas nossa energia elétrica não vem só das hidroelétricas. Conheça a Matriz Elétrica Brasileira, uma das mais limpas do mundo. AES Eletropaulo, por onde a vida acontece. Depois de ser produzida, essa energia ela tem que chegar às nossas casas e à indústria para a gente finalmente usufruir da energia elétrica. Então, esse processo que vai desde a geração da energia elétrica até o nosso uso nas nossas casas, chama-se cadeia energética ou cadeia de energia, tá? Eu coloquei dois esquemas aqui para vocês visualizarem bem como é que ela acontece. Nesse primeiro, ele está mais simplificado. Aqui, a primeira etapa é a geração. A geração de energia elétrica acontece nas usinas. Nesse caso, essa imagem aqui é uma usina cuja fonte de energia é a eólica, né? Que é proporcionada pelos ventos. Essa energia elétrica ela vai ser transmitida até as concessionárias ou empresas que vão distribuir essa energia elétrica individualmente até o consumidor final, que somos nós ou a indústria, tá? Essa concessionária aqui, inclusive, é quem vai cobrar a sua continha de luz. Então, esse exemplinho aqui é um exemplo de cadeia energética. Aqui embaixo, a ilustração é mais detalhada, né? O exemplo, na verdade, que ele usa nessa imagem é da geração por hidrelétrica, né? Isso aqui é uma usina hidrelétrica, a gente está vendo aqui, ó, a queda d'água, né, para poder girar as turbinas. Essa energia elétrica que é produzida aqui por essa energia cinética das turbinas, graças à passagem da água, vai ser transmitida até o setor de distribuição e da distribuição vai ser levado, né, por esses cabos de alta tensão, por essa rede, né, de transmissores até as nossas casas, tá? No próximo quadro, eu coloquei também um vídeo da Eletropaulo que explica direitinho, bem ilustrado, como esse processo de cadeia energética acontece. A energia elétrica pode ser produzida usando geradores bem simples como este aqui, que transformam a energia cinética, que é a energia do movimento, em energia elétrica. Nesse tipo de gerador, conseguimos produzir energia elétrica girando um ímã dentro de uma bobina de fios. Mas para todo mundo ter acesso a esse recurso tão precioso que é a eletricidade, precisamos de geradores muito maiores, que conseguem produzir grandes quantidades de energia elétrica. Nas usinas hidroelétricas, os grandes geradores são movidos com a força da água e, assim, essa energia cinética é transformada em muita energia elétrica. Mas, para chegar até nós, essa energia elétrica tem que fazer uma longa jornada que começa quando ela sai do gerador e vai para a estação elevadora de voltagem. É preciso elevar a voltagem até 500 mil volts para que a eletricidade possa percorrer longas distâncias. Se essa elevação de voltagem não fosse feita, teríamos muitas perdas de energia pelo caminho, e isso não seria nada eficiente. A viagem da eletricidade continua pelas linhas de transmissão, mas antes de chegar até nós, a voltagem é rebaixada a 13.800 volts. Nunca se aproxime dessas subestações, pode ser muito perigoso. Na última etapa da viagem, a energia elétrica chega ao transformador do poste e passa de 13.800 volts a 220 ou 380 para as indústrias
e a 220 ou 110 volts para nossas casas. E lembre-se sempre, nunca se aproxime dos fios de alta tensão, ok? No Brasil, existem muitas usinas que produzem eletricidade. E para que todas as regiões do país possam ter a quantidade de energia de que precisam, foi criado o Sistema Integrado Nacional, que é administrado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Assim, quando uma região está precisando de mais ou de menos energia elétrica do que outra, o operador consegue administrar tudo isso e reduzir assim o risco de alguém ficar sem eletricidade. E não há ninguém que goste disso, não é mesmo? AES Eletropaulo, por onde a vida acontece. Vocês já pensaram na vida de vocês sem energia elétrica? Como é que ela seria? Não, né? A energia elétrica mudou totalmente a vida dos seres humanos, tá? Por quê? Primeiro de tudo, permitiu com que a gente pudesse conservar os alimentos. Antigamente, os alimentos estragavam muito rápido, porque não tinha uma geladeira para mantê-los conservados, né? Além disso, a gente não tinha ar-condicionado, então as pessoas elas passavam literalmente muito calor em lugares muito quentes. Do mesmo jeito que as pessoas que moravam em locais muito frios morriam de frio, né? Hoje em dia a gente tem os aquecedores que são movidos, que funcionam por energia elétrica, né? Além disso, a gente também pode aquecer os alimentos através da energia elétrica, não é só pelo fogo. A gente tem os fornos elétricos, a gente tem os fogões elétricos, temos também os micro-ondas. Então, também é possível cozinhar sem utilizar o fogo, né? A gente teve também a possibilidade de criar tecnologia em ciência e saúde, né? Medicamentos, máquinas, iluminação. Já pensou? Não ia poder ter cirurgia à noite, né? Como é que o cirurgião ia enxergar? Né? Com uma vela ia ser bem complicado, né? O risco ia ser grande. Além disso, a energia elétrica permitiu que a força humana fosse menos necessária, né? Que facilitasse o trabalho dos seres humanos. Principalmente em atividades perigosas, né? Isso acabou facilitando o trabalho, mas não só em atividades perigosas. Por exemplo, um jornalista, antigamente, né, uns 50 anos atrás, ele tinha que digitar tudo numa máquina, né, que não era uma tela de computador, e que depois que ele escrevesse um texto inteiro e ele percebesse que ele trocou alguma letra, ele teria que escrever tudo de novo, tá? Ele não teria a possibilidade de apagar e mandar imprimir. Então, isso já facilita bastante, né? Além disso, acelerou as comunicações e a difusão das informações, né, gente? Pelo computador, pelos celulares, tudo isso precisa de energia elétrica. Se não fosse isso, a gente estava se comunicando por pombo ainda, né? Ia ser complicado. A energia elétrica aumentou a produção também, né? Porque se você tem máquina produzindo, ela supostamente em algumas atividades produz mais que os seres humanos e permitiu também o surgimento de lazer, né? Vocês, por exemplo, adoram um joguinho de celular, um PlayStation, um Fortnite, né? Um Free Fire e esses jogos todos que só são possíveis de jogar, só são possíveis de jogar em celular, em TV, em videogame e tudo isso precisa de energia elétrica, tá? Chegamos ao final de mais uma aula. No próximo quadro eu vou passar as instruções das atividades para vocês, tá? Bons estudos e até a próxima. Chegamos à última parte dessa aula e é a nossa atividade. São questionários relacionados ao tema da aula, né, nos quadros anteriores. Vocês vão ter o link de acesso a esse questionário para vocês responderem ele online, que é quando vocês sabem imediatamente como vocês saíram nessa atividade, e eu também tenho um retorno imediato à distância, mas vocês também têm que copiar o conteúdo da aula e o questionário no caderno, para caso a gente retorne muito em breve, vocês tenham o conteúdo copiado direitinho. Não esqueçam de enviar a foto do caderno com a matéria e atividade feitas, né, para o e-mail isa.biologia@yahoo.com. Só lembrando uma coisa, no último vídeo eu me descuidei, falha minha, eu coloquei um BR aqui depois do yahoo.com, porque como tem outros e-mails eu acabei me confundindo. Então, os alunos reclamaram que teve erro no envio, realmente, claro que teria, porque eu esqueci do BR. Então, o e-mail é isa.biologia@yahoo.com. Alunos que não estão se adaptando, que não têm um acesso muito fácil à internet, ou que a internet ela não permite, né, um grande volume de dados e os vídeos não estão indo legal, não se preocupem, a gente vai ter um planejamento especial para a gente tentar
recuperar todo esse tempo perdido aí do fechamento das escolas por conta do isolamento, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.